Conversaremos a partir de agora com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Nilton Arruda, como havíamos anunciado na nossa entrevista. Fala da Polícia Civil. Inicialmente, dá um bom dia, que seja bem-vindo, Nilton Arruda. É um prazer recebê-lo na Agora FM, Patrulha Agora com o Genésio Pitanga. Mais uma vez agradeço o espaço aqui da 97 FM. Uma boa tarde a você, Genésio. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio 97. Nilton, começando pela reforma da Previdência, o SINPOL, o Sindicato dos Policiais Civis, esteve em Brasília, bem representado, fazendo reivindicações junto com outros policiais de outras categorias, de outros estados. Como se deu, o que trouxe de novidade? Exatamente. Foi uma luta árdua, né? Policiais civis de todo o Brasil estavam com suas representatividades em Brasília. Nós, durante esse ano, tivemos 2 atos em Brasília, né? Um, inclusive, no dia 21 de maio e outro agora, dia 2 de julho, né? E conseguimos colocar lá em frente ao plenário lá da Câmara dos Deputados, né? Naquela Praça Verde lá, mais de 4.000 policiais civis, né? De todo o Brasil, juntamente com guardas municipais, juntamente com policiais rodoviários federais, com policiais federais. A reforma, ela veio atingir a todos, né? E de forma bastante negativa a carreira policial, né? Essa reforma da Previdência, ela tornou a carreira policial no Brasil como a pior aposentadoria policial do mundo, né? Todas as profissões, elas têm suas peculiaridades. Os que os policiais estão reivindicando não é nenhum privilégio, é que se atente às peculiaridades da profissão. Você não pode exigir que, por exemplo, um mineiro que trabalha em mina de carvão ou alguém que trabalhe exposto à radiação trabalhe o mesmo tempo de serviço que um servidor comum que não está exposto a essas condições peculiares. Da mesma forma, os policiais. Todos os dias nós saímos e colocamos nossas vidas em risco. Todos os dias nós trabalhamos em condições negativas, trabalhamos sob estresse. E as principais decisões que os policiais têm que tomar na sua carreira, ele tem apenas alguma fração de segundos para decidir entre o certo e o errado. E muitas vezes esse certo e errado tem a ver com a vida ou com a morte. Nilton, vocês estão com outras reivindicações. Dentre elas, o concurso público. É uma delas. Como é que está a situação? A situação do concurso público, mesmo com esse aceno dado pelo governo, eu ainda vejo com preocupação, né? Existe um edital aí que eles vão publicar, existe um cronograma que se querem cumprir, mas eu vejo com preocupação a questão da legalidade do concurso, né? Eles estão começando de uma forma errada e o sindicato vai levar essa reivindicação para a governadora do estado para que esse edital não seja anulado, né? Porque existe uma peculiaridade que eu não vou revelar aqui, até para não atrapalhar o trâmite, porque se essa irregularidade for corrigida, o trâmite do concurso público vai correr naturalmente. Hoje nós temos 74% das vagas na polícia, dos cargos da Polícia Civil vagos. Ou seja, trabalhamos hoje com quase 1/4 do efetivo necessário. Isso é um absurdo. Nós estamos entre os piores efetivos do Brasil. Acho que só estamos melhor do que 2 estados. Então é uma situação caótica que a Polícia Civil vive hoje no estado do Rio Grande do Norte, e não é à toa que somos um dos estados mais violentos do Brasil. Você quer dizer que é a questão das vagas que não são suficientes, já foi anunciado no edital? Essas vagas, é claro que não são suficientes, né? Inclusive, este é o ponto, Nilton. É um dos pontos. Inclusive, existe uma situação que o governo ele pode repor essas vagas dos aposentados, né? Das pessoas que pediram exoneração, colocando ela no concurso público, né? Essas vagas que foram determinadas, o edital ainda não está pronto, mas tomando como base o que se vem conversando, né? Essas vagas elas podem até ser duplicadas e no intuito apenas de preencher a vaga dos últimos 4 anos de aposentados e de pessoas que pediram exoneração da polícia. Qual é o efetivo hoje da Polícia Militar hoje? Hoje nós trabalhamos com 1.383 policiais, quando há necessidade, inclusive há uma determinação em lei que sejam 5.150 policiais civis em todo o estado. E temos apenas 1.383.
Mesmo assim, a Polícia Civil tem realizado bastantes prisões neste ano, principalmente, e apreensões. Deve ser aqui. Abnegação? Exatamente. Não houve, neste novo governo, né, assim como em governos anteriores, nenhum investimento que viesse trazer uma modernização da nossa Polícia Civil. Não houve investimento em material, em softwares de investigação, não houve investimento em informatização da Polícia Civil. Continuamos com a Polícia Civil sem informatização, isso é importantíssimo. Não temos um banco de dados próprio, isso é uma vergonha. Uma polícia que trabalha sem possuir um banco de dados próprios, onde lá conste prisões, relações de vínculo de quadrilhas, isso é um absurdo. Você trabalhar sem ter uma ferramenta básica de investigação, que é um banco de dados. Então, precisa se investir em modernização na polícia, e essas prisões que vêm acontecendo se deve exclusivamente à abnegação dos policiais, o próprio policial que procura particularmente se aperfeiçoar através de cursos. Isso onera o próprio bolso dele, porque o Estado não dá isso, né? O policial vai atrás de um aperfeiçoamento pela vontade própria dele. Isso vem resultando nesse número de prisões, no número recorde de apreensões de drogas. A Polícia Civil só esse ano já apreendeu mais de 4 toneladas de entorpecente. Isso é um número que causa inveja até aqueles estados de fronteira, como Mato Grosso, como Paraná, como Santa Catarina, onde ali sim tem inúmeras apreensões devido serem rota de fronteira, né, e de tráfico de drogas. E o Rio Grande do Norte vem se destacando como uma das rotas mais abundantes, né, em relação ao tráfico de entorpecentes. Você falou aí bancos de dados, né? A gente é sinônimo de estatística. E nós que acompanhamos aqui o noticiário, o dia a dia da crônica policial, é justamente para levar o conhecimento público que está acontecendo. E o Simpol criou uma espécie de contador de homicídios. São 763 mortes. Qual a leitura que você faz como cidadão? E se você tem condições de fazer também a mesma leitura como um agente de proteção do governo? Pois é, esse número é o número da insegurança, né? São mais de 700 mortes. Não há o que comemorar. O governo está dizendo que houve uma redução na violência. Essa redução, estávamos numa situação mais que absurda. Você está falando da condição de cidadão? Exatamente. Muito bem. Continuamos ainda numa situação caótica de insegurança, né? Quem se lembra aí que muitas vezes pegava ônibus para ir para sua residência, até de madrugada, tinha um corujão, né? O ônibus do corujão. Quem é que se arrisca demais hoje? Quando eu namorava. Pois é, quem é que se arrisca hoje a fazer isso? Então, isso se deve a essa insegurança que foi colocada no nosso estado, né? O estado do Rio Grande do Norte, ele vem se tornando peculiar nessa situação, na situação de ser recordista de números negativos na segurança pública. E agora, como operador de segurança, qual é a leitura que você faz das 763 mortes? Como combater? Como evitar, se não tem a investigação precisa, o efetivo necessário? Olha, eu já trabalhei na Delegacia de Homicídios por muitos anos, trabalhei na Força Nacional exclusivamente investigando homicídios, e o que a gente mais vê é que muitos desses homicídios são praticados pelos mesmos meliantes, né? São homicidas costumais. E como é que você faz para combater este tipo de criminoso? Através de uma investigação séria, através do investimento na polícia investigativa, através da contratação de mais policiais, através da, vamos dizer assim, modulação de uma DHPP na forma padronizada como se deve ser, e não numa improvisação como nós temos hoje. Digo a improvisação e faço a principal crítica na falta de efetivo que a DHPP tem hoje. Falta efetivo, falta espaço físico. Você vai escutar uma pessoa lá na DHPP, tem que ser numa sala onde está o investigador, onde muitas vezes está o administrador. Não tem uma lá, sala de reconhecimento. Não temos nada, né? A começar do principal, que é a integração. Como se propagar, o governo principalmente, que existe uma divisão de homicídio e proteção a pessoas. Não existe. Concordo com você. Não tem integração da Guarda Municipal 24 horas, com o ITEP, com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Aqui no estado vizinho do Ceará e Fortaleza, na capital, tem uma senhora divisão de homicídios, mas não. Foi um prédio anexo do Ministério Público, onde funcionava a 9ª Vara de Tóxico.
do Ministério Público. Foi cedido e ali improvisaram, como você diz mesmo. Muitas medidas são tomadas, mas medidas paliativas. Nós não queremos isso. O governo tem que entender que 770 mortes são de... Se você for colocar aí, não são... muita gente... mas eram todos bandidos. Não eram, não. Não, de jeito nenhum. Não eram, não. E mesmo que fossem, é um dever do Estado investigar a morte de qualquer pessoa, né? E tem que se levar a sério que a vida humana é o bem mais nobre que existe na nossa sociedade. Mesmo assim, como anda a questão das promoções dos policiais civis da nossa polícia? Pois essa questão de valorização do profissional passa às vezes por questões básicas, né? Quando eu digo que os policiais não querem privilégios, nós temos uma lei, né? O Estatuto da Polícia Civil, a Lei 270/2004, que diz que o policial ele tem que ser promovido ou progredido dentro da sua função. Existe uma data limite, a cada vez que você completa 5 anos, você tem direito a uma promoção e tem direito a uma progressão. Pois desde 2015 nós estamos com promoções e progressões em atraso. Só na Secretaria de Administração nós temos 4 processos e dentro da administração da Polícia Civil nós temos 6 processos entre promoções e progressões. Ou seja, você quer que o policial trabalhe, você quer que ele dê resultado, mas nem o direito que a lei garante para ele, que é da promoção, o governo do estado vem cumprindo. Nilton, aquela questão dos acúmulos de delegacias dos policiais no interior já foi resolvida? No nosso estatuto existe um artigo que o policial que trabalha em mais de uma unidade no interior do estado, às vezes até aqui na capital, né, acumulando com a delegacia do interior, ele tem direito a 1/3 do menor salário da categoria. Isso se chama de acumulação. Isso se dá justamente ao baixo efetivo policial que nós temos, né? Tem delegacias que tem um policial civil lotado, um policial não pode fazer nada. Então ele tem que contar com a colaboração dos outros colegas das outras unidades para fazer as diligências de praxe da unidade. Como hoje lá em Alcaçuz, 260 presos estão sendo ouvidos. As oitivas dos presos que estão apurando a matança lá do dia 14 de janeiro de 2017. Nilton, me diga uma coisa. Sexta-feira, Assembleia Geral, o que será deliberado? Exatamente. Nossa Assembleia, vamos deliberar, inclusive, estamos com indicativo de paralisação. Essa paralisação se deve à não abertura de diálogo do governo do estado com a categoria. O que pretendemos com isso é justamente corrigir essas questões das promoções e progressões. Temos a antiga pauta de salários atrasados. O governo tem que deixar claro como é que ele pretende pagar esses salários atrasados. Nós temos um plano de reestruturação de cargos da Polícia Civil. Esse plano é importantíssimo que o governo do estado abrace essa ideia. O governo anterior de Robson Faria, mesmo com todos aqueles problemas que teve na segurança pública, ele viu a importância desse plano de reestruturação. Já estávamos discutindo com o governo Robson Faria esse plano de reestruturação e esperamos a continuidade dessa discussão nesse governo atual, e é por isso que nós estamos reivindicando uma reunião. Nós conversamos com o presidente do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio Grande do Norte, Nilton Arruda. Nós agradecemos mais uma vez a sua colaboração, a presteza, os esclarecimentos para a sociedade em primeiro plano e toda a categoria. Sintam-se abraçados, vocês estão bem representados por essa cúpula que compõe o Simpol. Manda um abraço para Edilza Faustino, o Tiago Macedo, grande assessor. E fique à vontade e faça o uso aí do microfone para maiores esclarecimentos. Eu queria agradecer mais uma vez ao espaço, Genésio, né, e dizer para a sociedade que a Polícia Civil tem trabalhado e muito, mesmo com todas as adversidades de salários atrasados, de promoções atrasadas, de progressões atrasadas, de falta de valorização, mas nosso compromisso maior é com a sociedade. Muito obrigado, são 12 horas, meio-dia.